Olá, eu sou o Luke. Bem-vindos ao canal Minuto Terror. Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente de qual lugar do Brasil você é. Meu nome é Laurie Strode. Tenho 17 anos e moro em Haddonfield, Illinois, uma cidade pequena onde todos se conhecem e nada de extraordinário acontece. Pelo menos, era o que eu acreditava até a noite de 31 de outubro de 1978. O que vivi naquela noite mudou tudo para sempre. O medo que senti, o peso de cada decisão, o som de cada passo na escuridão estão gravados em mim, como um pesadelo que não explica, mas não deixa você acordar. Vou contar o que aconteceu, como aconteceu e como sobrevivi ao que não deveria ser possível. Mas mesmo agora, em segurança, não sei se realmente escapei. Ele ainda pode estar lá fora, me observando, esperando. Esta é a minha história, dividida em 4 momentos que marcaram aquela noite de Halloween, quando o bicho-papão se tornou real. Era uma manhã clara de outono em Haddonfield. O céu estava azul, o ar fresco carregava o cheiro de folhas secas e a cidade vibrava com o espírito do Halloween. Crianças corriam pelas calçadas, planejando suas fantasias enquanto abóboras iluminadas apareciam nas varandas. Eu caminhava para a escola, segurando meus livros de química e história, pensando na prova que teria mais tarde. Minha vida era comum, previsível. Estudar, sair com amigas, cuidar de crianças como babá para ganhar um dinheiro extra. Mas naquele dia, algo estava diferente. Não sei explicar exatamente o que. Era como se o mundo estivesse segurando a respiração, como se algo invisível me seguisse, escondido nas sombras entre as árvores. Enquanto passava pela casa dos Myers, sentia um arrepio subir pela espinha. Aquela casa sempre me incomodou. Era uma construção velha, com janelas quebradas e tinta descascada, abandonada desde que algo terrível aconteceu ali anos atrás. Eu era muito pequena na época, mas as histórias ainda circulavam em Haddonfield. Um menino chamado Michael Myers, com apenas 6 anos, matou a própria irmã com uma faca de cozinha na noite de Halloween. Ele foi internado em um hospital psiquiátrico e ninguém falava muito sobre ele depois disso, mas a casa permanecia como um lembrete sombrio, um lugar que parecia guardar segredos. Parei por um momento olhando para as janelas escuras, suas cortinas rasgadas balançando levemente com o vento. Foi então que vi uma sombra, alta, imóvel, na esquina da casa. Não sei se era minha imaginação, mas senti um vazio no peito, como se algo estivesse me encarando. Meus olhos fixaram a figura por um segundo e meu coração acelerou. Era apenas um vulto, mas parecia humano, parado, como se me observasse. Sacudi a cabeça tentando afastar o desconforto e continuei meu caminho para a escola, meus passos mais rápidos do que o normal. Na escola, o dia seguiu como sempre. Conversei com minhas amigas Annie e Linda sobre os planos para a noite. Annie estava animada, falando sobre encontrar o namorado Paul, enquanto Linda planejava passar o tempo com Bob, o namorado dela. Eu, por outro lado, estaria cuidando de Tommy Doyle, um menino de 8 anos, como babá. Não era a noite dos meus sonhos, mas eu gostava de Tommy, e o trabalho era tranquilo. Durante a aula, minha mente voltava para aquela sombra na casa dos Myers. Tentei me convencer de que era só o clima de Halloween me afetando. Afinal, era uma época de histórias assustadoras, brincadeiras e sustos inofensivos. Mas algo dentro de mim não se acalmava. Era como se um aviso silencioso ecoasse na minha cabeça, me dizendo para ficar atenta. Enquanto caminhava para casa após a escola, passei novamente pela casa dos Myers. Não sei por que olhei, mas fiz. A sombra não estava mais lá. Ou talvez nunca tivesse estado. Mas o ar parecia mais pesado, como se a casa estivesse viva, respirando, me observando. Cheguei em casa, troquei de roupa e me preparei para a noite. Tentei me concentrar nos planos simples, cuidar de Tommy, assistir a filmes, comer pipoca. Mas a sensação de desconforto persistia, como uma nuvem escura que eu não conseguia dissipar. Quando o sol se pôs, Haddonfield se transformou. As ruas ganharam vida com crianças vestidas de fantasmas, bruxas de super-heróis, correndo de porta em porta pedindo doces. O céu estava escuro, pontilhado de estrelas, e a lua cheia lançava uma luz pálida sobre a cidade, dando às abóboras iluminadas um brilho quase sobrenatural. Cheguei à casa dos Doyle por volta das 6 da noite. Tommy estava empolgado contando histórias sobre o bicho-papão, enquanto preparávamos pipoca para assistir a filmes de terror na TV.
Ele me perguntou se eu acreditava em monstros. Eu ri, disse que não, mas, no fundo, sua pergunta me deixou inquieta. Havia algo no ar naquela noite, uma sensação que não conseguia explicar. Era como se a cidade inteira estivesse sob um feitiço, e eu fosse a única a perceber. Enquanto Tommy falava, olhei pela janela da sala. O quintal estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca de um poste. As árvores balançavam com o vento, suas sombras dançando no chão. Por um momento, pensei ter visto um movimento rápido, como se alguém tivesse passado entre as árvores. Meu coração acelerou. Fechei as cortinas, tentando ignorar o frio que subia pela minha nuca. Disse a mim mesma que era apenas o Halloween, que as crianças estavam brincando, que minha imaginação estava me enganando. Mas a sensação de ser observada não ia embora. Por volta das 9, Annie me ligou da casa dos Wallace, onde estava cuidando de Lindsay, uma menina de 7 anos. Ela parecia despreocupada, rindo ao telefone, dizendo que ia encontrar Paul e que eu deveria relaxar um pouco. "Você é tão medrosa, Laurie", ela brincou antes de desligar. Tentei rir, mas a sensação de desconforto só crescia. Tommy, sentado no sofá, com uma tigela de pipoca, perguntou por que eu parecia tão nervosa. Não respondi. Não queria assustá-lo, mas minha mente estava em alerta, como se soubesse que algo estava errado. Tentei me concentrar no filme na TV, mas cada som da casa, o rangido do chão, o vento batendo nas janelas, me fazia pular. Mais tarde, vi Annie saindo da casa dos Wallace. Ela entrou no carro, mas algo parecia estranho. Ela ficou lá dentro por muito tempo, sem ligar o motor. O carro estava estacionado sobre a luz de um poste, mas a escuridão ao redor parecia engoli-lo. Pensei em ir até lá, mas Tommy estava comigo e eu não queria deixá-lo sozinho. Minha mente corria, imaginando 1000 possibilidades. Talvez o carro dela tivesse enguisado. Talvez ela estivesse só esperando Paul. Mas algo no fundo do meu peito dizia que não era tão simples. Então, o telefone tocou novamente. Era Linda, dizendo que estava na casa dos Wallace com o Bob. Ela parecia animada, falando sobre a noite deles, rindo como se nada pudesse dar errado. Eu disse que ia dar uma olhada em Annie, mas antes que pudesse explicar, a linha ficou muda. Meu estômago revirou. Tentei ligar de volta, mas ninguém atendeu. O silêncio do telefone parecia alto demais, como se o mundo estivesse prendendo o fôlego novamente. Olhei para Tommy, que me encarava com olhos arregalados. Ele perguntou o que estava acontecendo. Eu disse que estava tudo bem, mas minha voz tremia. Decidi levar Tommy comigo até a casa dos Wallace. A rua estava quieta, exceto pelo som distante de risadas e o farfalhar das folhas no vento. O ar estava frio e a lua cheia iluminava o caminho com uma luz pálida, quase fantasmagórica, que fazia as sombras das árvores parecerem vivas. Cada passo que eu dava parecia ecoar, como se a noite estivesse me ouvindo. Quando cheguei, a casa parecia normal, mas a porta da frente estava entreaberta. Meu coração batia forte, tão alto que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Segurei a mão de Tommy com força e entrei, chamando por Annie, por Linda, por Bob. Ninguém respondeu. O silêncio era pesado, como se a casa estivesse segurando um segredo. Cada passo que eu dava ecoava no chão de madeira e o ar parecia mais frio dentro da casa do que fora. Subi as escadas, cada degrau rangendo sob meus pés. O corredor estava escuro, exceto por uma luz fraca que vinha de um dos quartos. Meu corpo tremia, mas eu precisava saber o que estava acontecendo. No quarto principal, encontrei algo que me fez congelar. Linda estava na cama, imóvel, com os olhos abertos em uma expressão de choque,
como se tivesse visto algo terrível antes de morrer. Meu grito ficou preso na garganta, um som abafado que não consegui liberar. Tommy começou a chorar, puxando minha mão, implorando para irmos embora. Eu o puxei para fora do quarto, meu corpo tremendo, minha mente tentando processar o que eu tinha visto. Foi então que senti uma presença. Não era só uma sensação, era como se o ar ao meu redor tivesse mudado, ficado mais frio, mais denso. Algo estava ali, nos observando. Desci as escadas correndo, segurando Tommy, mas no corredor vi Bob. Ele estava pendurado na parede, preso por uma faca enorme, como uma marionete quebrada. Meu estômago revirou e a náusea subiu pela garganta. Não havia tempo para pensar. Peguei Tommy e corri para a porta, mas antes que pudesse sair, ele apareceu. Uma figura alta, vestida com um macacão escuro, usando uma máscara branca sem expressão. Michael Myers. Eu não sabia como ele estava ali, mas seus olhos, ou a falta deles, me encaravam através daquela máscara. Era como olhar para o vazio, para algo que não era humano. Seus movimentos eram lentos, deliberados, como se ele soubesse que eu não tinha para onde correr. Corri de volta para a casa dos Doyle, trancando a porta com as mãos tremendo. Tommy gritava, perguntando quem era aquele homem. Eu não tinha respostas. Minha mente estava em pânico, mas eu precisava manter as crianças seguras. Liguei para a polícia, minha voz tremendo enquanto pedia ajuda. A operadora disse que alguém viria, mas a linha parecia instável, cheia de estática, como se algo estivesse interferindo. Tranquei todas as janelas, peguei uma faca na cozinha e escondi Tommy e Lindsay, que havia chegado correndo da casa ao lado, no armário do andar de cima. Meu coração batia tão alto que parecia que ia explodir. Eu sabia que ele estava vindo. Ouvi passos pesados do lado de fora, o som de portas sendo testadas, janelas sendo forçadas. O vento lá fora parecia uivar, como se a própria noite estivesse viva, conspirando contra mim. Ele entrou. Não sei como, mas a porta dos fundos estava aberta. Vi sua sombra se movendo pela sala, lenta, deliberada. A máscara branca brilhava na pouca luz que vinha da rua, como um espectro flutuando na escuridão. Ele não falava, não fazia barulho, apenas se movia, como um predador que sabia que sua presa não tinha escapatória. Peguei as crianças e corri para o quarto no andar de cima, trancando a porta. Mas ele era forte. Ouvi a madeira rachando enquanto ele batia, cada golpe ecoando como um trovão. Peguei uma agulha de tricô que estava na cômoda, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurá-la. Meu corpo estava gelado, mas o suor escorria pela minha testa. Quando a porta cedeu, ele entrou e eu ataquei. A agulha perfurou seu pescoço e ele caiu, a máscara branca inclinada para o lado. Pensei que estava acabado, que eu tinha vencido. Mas não estava. Quando desci para chamar ajuda, ele se levantou, como se a dor não o afetasse, como se ele não fosse humano. Corri para fora, gritando por socorro, mas a rua estava vazia, as luzes das abóboras piscando como olhos na escuridão. Ele me seguiu, lento, implacável, cada passo ecoando atrás de mim como um tambor. Entrei em outra casa, desesperada, e me escondi em um armário. Minha respiração estava alta demais, meu corpo tremia. O ar dentro do armário era sufocante e cada som do lado de fora parecia amplificado. Ele abriu a porta do armário, a máscara branca preenchendo meu campo de visão. Eu o enfrentei novamente, usando um cabide de metal para feri-lo no olho. Ele caiu, o corpo pesado batendo no chão, mas eu sabia que não ia durar. Foi então que eu ouvi tiros. Um homem, que mais tarde descobri ser o Dr. Loomis, o psiquiatra de Michael, apareceu. Ele atirou várias vezes e Michael caiu do segundo andar da casa, o corpo batendo no chão com um som pesado que ecoou na noite. Corri para a porta, abraçando Tommy e Lindsay. Meu corpo exausto, minha mente em pedaços.
Quando olhei pela janela, vi o corpo de Michael no chão, imóvel, a máscara branca brilhando sob a luz da lua. Mas quando Loomis foi verificar, ele não estava mais lá. Desapareceu na noite como se fosse parte dela, como se a escuridão o tivesse engolido. Eu sobrevivi. Tommy e Lindsay também. Mas algo mudou em mim naquela noite. O bicho-papão de Tommy era real e ele não era apenas uma história para assustar crianças. Ele era algo pior, algo que não se explica, que não morre. Às vezes, quando fecho os olhos, vejo aquela máscara branca, aqueles olhos vazios. Às vezes, ouço passos na escuridão, mesmo estando tão longe daquela noite. E me pergunto se ele vai voltar, se ele já está me observando, esperando o momento certo para terminar o que começou.